Graças a Deus pela palavra. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Glória ao seu santo nome para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8, há dois versículos importantes, o verso 14 e 16. Um deles diz que o mesmo Espírito, e a melhor tradução seria, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E o outro versículo diz, porque todos os que são conduzidos, todos digam conduzidos, porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Vocês podem dizer amém? Graças a Deus podemos ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Todos sabem, alguns que são usados por Deus de forma sobrenatural, espetacular. Talvez para levantar alguém que estava doente ou quase morrendo. Se Deus me mandasse fazer isso, eu faria, mas se não conseguíssemos obedecer, não seremos capazes de obedecer nas coisas grandes. Sei que muitos anos atrás, nos anos 40, eu era pastor de uma pequena igreja e havia uma família na igreja e o cunhado deles era um ministro, mas não morava na cidade. E a minha igreja naquela época não era a igreja que ele frequentava. Ele estava visitando, era evangelista. Estava visitando os parentes da sua esposa, estava lá na igreja. E não coloquei para pregar, pois tínhamos um programa especial de Natal. Mas o Senhor me disse, eu disse que isso foi nos anos 40, mas na verdade foi em 1940. 1940 ainda estávamos nos últimos anos da Grande Depressão. E o Senhor me disse para dar a ele $12,50. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições. Meu salário, nos anos que eu estive lá, era de $45,15. Isso era mais do que uma semana de salário. E falei, época de Natal. Eu ainda nem comprei um presente para minha esposa. Eu não tenho condição de dar $12,50 para ele. E o Senhor me disse, ele não tem dinheiro algum, ele é evangelista. Está em casa sem nada e tem muitos filhos. E nós só tínhamos um naquele tempo. Eu quero que você dê isso a ele. Finalmente eu dei. Era tudo que eu tinha, não havia mais nada. Achei que se eu tivesse 15, o Senhor teria me dito para dar 15. Mas eu tinha apenas $12,50, eu tive que dar para ele. Fiquei sabendo mais tarde. A sogra dele falou para alguém na igreja. E eu ouvi cantar. Meu genro estava fora na época do Natal, sem dinheiro. Nada para comer e alguém deu $12,50 para ele. E tiveram um ótimo Natal. Entenda que era o salário de uma semana naquele tempo. Glória a Deus. Em outra ocasião, eu estava cumprimentando as pessoas na porta da igreja. Eu conversava com alguém. Era na rodovia, um ônibus veio e parou em frente à igreja. Um jovem saiu com uma maleta nas mãos e eu reconheci, era o jovem ministro. Oficialmente eu nunca tinha estado com ele. Já ouvi em convenções e sabia quem era ele. Eu fui até ele para cumprimentá-lo. E ele disse, talvez eles estejam tendo culto. Eu perguntei ao motorista. E ele respondeu, bem, eu vou passar por ela. Fica na rodovia, eu paro para você. Normalmente eles não fariam isso. Eu disse a ele, por que você não prega aqui hoje à noite? Tudo bem, mas preciso me arrumar, trocar de camisa. E eu falei, vai em frente, estaremos louvando e adorando a Deus. Enquanto ele pregava, na verdade, até hoje eu não sei o que ele pregou. Lembro que ele pegou o texto, mas eu estava ali na tribuna discutindo com Deus. Pois o Senhor me disse para dar a ele $10. Senhor, eu não tenho condição de dar $10 para ele. Pois eu só tenho 1 ou 2 sobrando. E o meu salário era de $12,50 por semana. Eu não tenho mais nada, não posso fazer isso.
Isso não parece grande coisa agora, não parece. Mas era uma regra na época, que se alguém te ajudar assim, pregando, dávamos oferta de $5. Não parece grande coisa agora, mas era metade do pagamento de uma semana. Aquele homem ali na rua trabalhava se fosse por um por dia. Isso são apenas 5 por semana. E ele não era 8 horas de trabalho, era do nascer ao pôr do sol. Quando comecei a pregar, quando era um jovem batista, e pastoreava uma igreja no campo, eu trabalhava em um viveiro de um diácono batista. Na verdade, tínhamos que organizar todo o material do viveiro e entregá-lo. Enfim, eu trabalhava $1 por dia. A gente não trabalhava 8 horas, mas do nascer ao pôr do sol. Eu comecei a trabalhar para ele arrancando pessegueiros. Eles tinham uma máquina para isso. Plantavam nos campos, as pessoas encomendavam e nós entregávamos. Era preciso 2 pessoas. Para um pessegueiro de 2 anos, era preciso 2 pessoas para arrancá-lo. E trabalhávamos no nascer do sol. Eles nos pegaram em frente aos correios antes do sol nascer. Quando o sol saía, a gente já estava na plantação. Bem, eu tinha acabado de sair do leito de morte e pesava 62 quilos. Algumas pessoas diziam, não sei como você aguenta. E eu respondia, só o Senhor é minha força. Eu era batista, mas dava testemunho do Senhor. O Senhor é a força da minha vida, minha porção para sempre. Amém? Um rapaz bem grande, Albert Lewis, pesava 113 quilos. Todos os dias havia quem não aguentava. Simplesmente não conseguiam. Ele disse, vou falar uma coisa, quando esses 113 quilos acabaram, todos já terão sumido daqui. E eu respondi, Deus é maior do que os seus 113 quilos. 2 dias depois ele saiu, eu estava lá. Quando olhei, eu era o único que ficou. Todos os outros se foram. E para mostrar que eu fiz um bom trabalho, o homem me contratou permanentemente. $1 por dia. E eu fiquei feliz por tê-lo. E eu contei isso para mostrar para vocês, para ilustrar para vocês. Aquela oferta de 5 era uma oferta muito boa. Oferta de uma semana. Pagamento de uma semana de trabalho. E é isso que eu vou fazer, vou dar ele $5. O Senhor disse, não, dê ele 10. Senhor, eu não tenho condições de dar 10, o Senhor não sabe disso? Até hoje eu não sei o que ele pregou, depois discutiu o tempo todo com Deus. Finalmente ele disse, sabe por que ele desceu aqui? Ele tinha dinheiro apenas para chegar até aqui. Por isso que ele desceu do ônibus. A sua esposa e os 2 filhos estão com os parentes dela. O sogro dele no leste do Texas. Depois, no próximo domingo, ele vai pregar em Emory. E vai ser o pastor da igreja. Então eu quero que você ajude a chegar lá. Dê ele $10. Então ele deu os $10. E ele ficou surpreso. Depois eu dei o dinheiro e o diabo me disse, isso acontece com você? Ele já falou com você? Ele falou, ó, você se fez de bobo. Você deu seu dinheiro, agora não tem nada. Então eu pensei em analisar isso. Ele não tinha me dito nada. Então disse ao ministro, você é um completo estranho e veio parar à frente da igreja. Irmão Reagan, eu vou dizer a verdade dos fatos. Eu fui ao guichê de passagem e disse, isso é tudo que eu tenho, até onde dá para ir? E expliquei, minha esposa, 2 filhos, que estão na casa do meu sogro no leste dos Texas. E ele tentava chegar lá. Isso é o mais longe que o meu dinheiro me trouxe. E pensei, eu vou até lá, sei que o irmão Reagan é o pastor, não conheço pessoalmente, mas sei quem é. Talvez passe a noite e peço carona amanhã. E você entende que o ônibus é bem barato, ele andou de ônibus até lá. Disse ele, quero dizer mais uma coisa. E ele, você vai pregar domingo que vem e você vai ser pastor, né? O Senhor me disse, te digo adiantado, você será o próximo pastor lá. E com certeza ele foi. Ele foi o pastor daquela igreja. Isso é maravilhoso, não é? Aconteceu em um período de 2 anos. Em outro ano, uma mulher da nossa igreja me disse,
Ela morava em outra cidade a 24 quilômetros. Ela disse a minha esposa e eu: tem uma senhora que mora na mesma rua que eu. Ela está acamada e o médico disse que ela está morrendo. O marido dela colocou em uma ambulância e a levou em várias cidades e médicos. E todos disseram a mesma coisa, que não podem. Ela vai morrer. Essa mulher cheia do Espírito Santo me disse. Eu contei para ela como Deus se move nessa igreja e como Deus lhe usa. Eu creio que se o irmão Reig vier orar por mim, serei curada. E a minha mulher pediu que... Então eu me ajoelhei à beira da cama, pois essa mulher só conseguia sussurrar. Ela me disse mais tarde para falar sussurrando. Parecia que eu colocava muita energia para falar. E dá para me ouvir a 2 quarteirões de distância. Então eu tive que me ajoelhar e colocar o ouvido perto dela para entender o que ela dizia. E ela me contou que o médico disse que ela iria morrer e não sobreviver. E eu falei para ela o que Deus disse na Bíblia sobre orar pelos enfermos e os ungir com óleo. E ela me disse, eu falei com a irmã que eu queria que o senhor viesse orar e ter resultado. E eu disse, você vai ser curado. E ajoelhada, apenas coloquei a mão na testa dela, minha esposa ajoelhada do meu lado, e as outras 2 mulheres orando. E comecei a orar. E a palavra do Senhor veio sobre mim. Foi o Espírito Santo falando. Tire as suas mãos dela. Se isso for o mais longe, tire as suas mãos dela. Então eu tirei minhas mãos dela e obedeci o Espírito na hora. E disse, não ore por ela. Não unja com óleo. Levante-se e diga para ela que eu te disse que ela está curada. Levante e anda. E eu me levantei. O Senhor me mandou te dizer que você está curado. Levante e anda. E eu vou para outro quarto. E as irmãs vão colocar outra roupa em você. E eu vou para outro cômodo. E ela me contou depois que usou toda a força que tinha para sair das cobertas. Quando ela fez esse esforço, uma das mulheres foi até o armário, pegar o vestido e os chinelos. Depois a levantaram e a vestiram. Minha esposa me chamou para entrar de novo. Eu entrei, as mulheres estavam segurando. Ela parecia uma boneca rasgada. A irmã Brown e a mãe dela de um lado, segurando o seu braço. E ela se escorregando, quase caindo no chão. Minha esposa por trás, tentando mantê-la firme. E todas elas olhando para mim com um olhar de pena. Mas quando sabemos que o Senhor falou, vale a pena fazer o que Ele manda. E eu falei, vamos louvar a Deus pela cura dela. E todos começamos a louvar a Deus. Então ela quase perdeu o apoio. Até que seus joelhos quase tocavam no chão. E elas olhavam para mim com pena de novo. E eu falei, o Senhor disse que ela está curada, levante-se, ela está curada. Vamos erguer as mãos de novo e louvar a Deus. E levantar as mãos dela e louvamos a Deus. E o poder de Deus caiu ali. Você sabia que o Espírito Santo cai? Eu disse que o Espírito Santo cai. Amém. Enquanto Pedro lhes falava, o Espírito Santo caiu sobre eles. Como sobre nós no início. O Espírito Santo caiu sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. E aquela mulher se soltou das irmãs que a seguravam, chutou os chinelos e começou a dançar descalço diante do Senhor. Aleluia. E foi curada, levantou do leito de morte. Você tinha que ouvir essa história para entender isso. Eu e minha esposa estávamos 20 quilômetros de casa na rodovia. Eu dirigi, ela estava no assento do meu lado. Para mim foi tão real como se alguém estivesse assentado no banco traseiro. Foi muito real. Às vezes eu pergunto para as pessoas, ouviram? Não ouvi nada. Aí eu conto o que ouvi. Estávamos dirigindo na rodovia, de volta para a nossa cidade.
É como alguém no banco traseiro, uma voz me disse: se você não tivesse me obedecido naqueles 10 e 12,50, eu não poderia ter usado você aqui. Acho que todos nós ficaríamos felizes se Deus nos usasse para levantar alguém do leito de morte. Mas se não podemos obedecer em 10 e 12,50, como obedeceremos em coisas grandes? Se você não tivesse obedecido, se você não tivesse me obedecido com aqueles 12,50, se você não tivesse me obedecido com os $10, eu não poderia ter te usado aqui. Aí vemos porque Deus não usa algumas pessoas em certas áreas. Amém? Eu disse amém. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ouvir o Espírito Santo. Vale a pena, aleluia. Não custa nada, vale a pena. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Se não obedecemos a Deus nas coisas pequenas e mínimas, como obedeceremos nas coisas maiores? E não vai começar com coisas grandes. Sempre começa com as pequenas. Mas ao andar com Ele, aprender a obedecer, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus podem ter esperança de serem conduzidos pelo Espírito. Então você aprende assim como o irmão Max disse. Em nossos cultos eu devo ministrar novamente essa noite, no tipo de culto que estamos tendo. Pois o Senhor me disse para ter culto do Espírito Santo. Tenho feito cruzadas de fé, com cultos de dia ensinando sobre fé, e cultos à noite por muitos anos, reuniões de cura enfatizando a cura. Mas quando Ele diz para termos o mover do Espírito Santo, então Ele me disse, ensine sobre oração nos cultos diurnos. E ensine sobre oração com preceitos e com exemplos. Quer dizer, com palavra e com ação. Então, nesses cultos do Espírito Santo, eu ensino cerca de 1 hora, como de costume. Às vezes passa um pouco, e depois nós oramos. Todos oramos juntos. Oramos no Espírito, oramos do jeito que o Senhor nos conduz a orar. Mas uns 16 meses atrás, eu me encontrei. Você lembra do que Paulo disse em 1 Coríntios 14:14? Pois eu oro em língua estranha, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. A versão amplificada diz, pois se eu oro em língua estranha, meu espírito ora pelo Espírito Santo dentro de mim. No versículo 15 ele diz, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Amém? Então isso pode ter mais que uma interpretação. Às vezes você ora e interpreta essa oração. Não necessariamente você irá interpretar, mas se necessário dará a interpretação. Então eu me peguei interpretando minhas próprias orações. E eu me vi repetindo algumas palavras em inglês. E eu percebi que era aquilo que eu estava orando. Aí o Espírito Santo continuou dizendo, o Espírito da revelação. Foi o que eu estava conversando com o irmão Max, confirmando o que ele ouviu. O Espírito de visão e revelação virá em uma maior manifestação do que você jamais viu. Eu não sei quanto a você, por isso não posso falar. Eu não vou falar de você sem saber. Mas eu sei de mim, então eu posso falar de mim. Do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em outras línguas. Quando eu era um jovem pastor batista, no dia 8 de abril de 1937, às 18h08, em uma quinta-feira, glória a Deus, na casa pastoral do Tabernáculo do Evangelho Pleno, na rua North Chester 309, na cidade de... 2 semanas depois de ser batizado com o Espírito Santo, eu não sabia o que era aquilo, a revelação. Quando ele fala do Espírito da visão, o Espírito do conhecimento, ele está falando dos dons de revelação do Espírito. Ele está falando da palavra de sabedoria e da revelação. Ele está falando do discernimento de espíritos, pois o discernimento é ver dentro do mundo espiritual. E às vezes a revelação opera do mesmo jeito. Bem, isso começou a se manifestar, eu não pedi isso. Mas começou a se manifestar na minha vida e no meu ministério. E assim tem sido durante todos esses anos. Mas graças a Deus ele diz que haverá um aumento disso. Aleluia.
O irmão falou sobre crescimento. Minha oração não apenas de uma cruzada, mas eu descobri que se repete toda vez que eu oro. O espírito de visão, o espírito de conhecimento virá em uma manifestação maior do que você jamais viu. Aleluia! Se for verdade, é verdade, precisamos saber sobre essas coisas. Sabemos com limite, mas quanto mais falamos sobre o assunto, mais entenderemos. E mais saberemos como fluir no Espírito. Posso contar muitas e muitas experiências dos anos passados. De 50 anos atrás, 60 anos atrás. E tempos mais recentes. Eu dirigi a escola de cura aqui. Começamos a escola de cura na primeira segunda-feira de outubro de 79. E ainda temos todos os dias, de segunda a sexta. Eu dirigi a escola os primeiros 7 anos, quase o tempo todo. Mas tem outros para isso agora. Uma pessoa só não consegue. Por isso treinamos pessoas, chamo de técnicos da cura divina. E treina pessoas. Eu lembro que numa tarde, tínhamos a escola como temos hoje, que funciona no auditório Memorial Hooker, pois muitos virão. E eu estava terminando minha lição sobre cura, quando vi, eu chamo de mini visão, Minai Vision. Me vi e vi essa pessoa de costas. E eu me vi batendo nela, bem na altura do rim direito. Eu estava de jeans azul, ela estava de costas, usando jeans azul. E supus que era um homem. E apenas mencionei isso para alguém. O rim direito também não está funcionando. Então veio uma jovem que estava usando jeans azul. Aí eu fiz o que eu tinha visto na visão. Soquei ela. Ela estava na cidade. Veio para o hospital. E um rim dela não estava funcionando. Os médicos estavam considerando colocá-la na hemodiálise. Mas graças a Deus ela voltou lá e a examinaram e confirmaram que ela estava curada. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Sabe, às vezes a revelação e os dons de cura andam juntos. Vemos muito isso no Ministério dos Evangelistas. Amém? Aleluia. Eu sei de outra, posso contar muitas, pois essas coisas acontecem o tempo todo. Tem muitas dessas. Recebemos uma carta de uma senhora da Geórgia e soubemos que ela estava vindo. Ela teve câncer e foi operada. E o câncer voltou e operaram de novo. Então o câncer se espalhou por todo o seu corpo, por todo o seu corpo. E a medicina não pôde fazer nada. O câncer estava no sangue, nos ossos. O câncer em toda parte. Eu sabia que ela estava vindo, mas não sabia quem era. Então eu estava ensinando a palavra. Ali, de pé no púlpito, ensinando. E bem à minha frente, como eu vejo agora. Ao invés disso, eu me vi apontar para uma jovem sentada, perto do corredor. E disse, fique em pé no corredor. E ela ficou. E me vi apontar para ela e dizer, seja curada. E a vi cair para trás sob o poder de Deus. Eu me vi desse lado do auditório apontar para um homem. Ele ficou no corredor e eu fiz a mesma coisa. Depois desse lado, eu me vi apontar para outro homem e dizer, fique de pé no corredor, aconteceu o mesmo. E eu comecei a fazer isso e fiz o que me vi fazendo. Essa jovem com câncer em todo o corpo voltou ao médico, fizeram todo tipo de exame e não encontraram nenhum sinal da doença. Amém? Ela veio para Rema com o marido, se formaram e hoje tem um ministério. Aleluia, eu disse aleluia. Graças a Deus pelo Espírito de visão. Graças a Deus pelo Espírito de revelação. Bom, eu conto isso e dou como ilustração e testemunho. Como ensino às vezes.
E Pat diz, por que você não conta o resto dessa história? O que quer dizer com isso, Pat? Isso não é tudo. Ela caiu no chão e eu não sei como foi curado. Pois os médicos confirmaram isso. Mas isso não é tudo, então me diga. Ela se levantou do chão e você ficou lá na plataforma e disse, vem aqui. E eu fiz isso? Sim, você fez. Então ela veio pelo corredor até a pequena plataforma. E eu nunca te vi daquele jeito. Sempre que eu ministrei sobre mulheres, a minha esposa me ajudava. Se minha mulher não estava, a Paty me ajudava. Eu impunha as mãos sobre a cabeça das mulheres, não no corpo. Se fosse preciso pôr a mão no corpo, eram as mulheres que faziam isso. Eu colocava minha mão sobre a mão delas. E ela continuou, você fez como um gato sobre um rato. Pulou da plataforma e pôs uma mão sobre o estômago, a outra nas costas, dizendo, eu repreendo a morte em nome de Jesus. E depois começou a declarar, sangue, seja curado, ossos sejam curados, pulmões sejam curados, cólon seja curado, fígado. Ela tinha câncer por toda parte. E ela caiu de novo e ficou ali até às 6 da tarde. Paty, você está brincando comigo, isso não aconteceu. Aconteceu sim. Então a gente foi para o... Não tínhamos ainda o centro de cura. Tínhamos salas no prédio da administração. E fomos para lá. Ela chamou a Beth Gallo. E disse a Beth, você estava lá naquele dia? Sim, sim, foi isso que aconteceu. Vocês estão brincando comigo, eu não lembro disso. Então Larry King, um rapaz negro que trabalhava conosco lá, falou, sim, pai, eu estava lá. Os negros me chamam de pai. Glória a Deus, aleluia. E somos tão orgulhosos deles como somos de qualquer um. Larry King falou, é isso mesmo, pai, eu estava lá. Foi isso que aconteceu. Então tá certo, são 3 testemunhas, eu me rendo. Às vezes a gente fica confuso, eu fico tão perdido no espírito que não sei o que acontece. Muitas vezes nas filas de cura eles me dizem coisas que eu nem imagino que aconteceram. Mas graças a Deus pelo espírito de visão e de revelação. Você pode dizer amém? E tem se manifestado. Foi isso que o Senhor me disse, eu sei que tem se manifestado, repetidas vezes. Mas Ele disse que será em maior manifestação. Eu não acho que Ele quis dizer isso somente em relação a mim. Creio que é a verdade sobre mim, mas creio que é o que Ele diz é que será em todos, em todo o corpo de Cristo. Aleluia. E isso estava acontecendo com o irmão Mac, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Muitas vezes, não quero dizer apenas uma vez no ano. Não quero dizer isso. Não quero dizer que será necessariamente em todo culto. Mas quero dizer bem frequentemente, muitas vezes antes de ir para o culto na parte da noite das cruzadas, eu me via ministrando para certas pessoas. E eu simplesmente agia durante o culto. Às vezes nos cultos do Espírito Santo, quando estou orando, eu me via orando. Vocês já perceberam o que Efésios 6,18? Orando todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica. E veja para quem se deve orar, por todos os santos. Por todos os santos. E eu me vi orando por doenças em certas pessoas. E à noite eu simplesmente agia. Glória a Deus, e elas eram curadas e libertas. Ficavam livres. Aleluia. Glória a Deus. Bem, isso é apenas uma parte da questão. Orando em línguas. Não pense que estas coisas dizem respeito apenas a alguns. Eles pertencem a todo o corpo de Cristo. Levante-se em fé e tome posse do que te pertence. E o Espírito se manifestará em você. E o Espírito te guiará a toda a verdade. Ele te guiará nos assuntos da sua vida
e também no ministério. E as bênçãos de Deus serão muitas sobre você. E você irá ministrar a outros através da imposição de mãos, pela declaração da palavra de fé e através de muita oração. E coisas grandes, muito grandes acontecerão. E a glória do Senhor se manifestará. E a glória do Senhor será vista sobre você. E o coração dos homens se alegrarão. E a igreja do Senhor Jesus será elevada. E o reino de Deus irá crescer. E as bênçãos de Deus florearão como o rio. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Está orando em línguas. Não diga, ele te usa porque você é chamado. Você também foi chamado. Vós sois os chamados de Deus. E aqueles que são chamados são capacitados. E a capacitação está aí, mas sem uso. Desperte-a pela oração. Desperte, Paulo disse a Timóteo, o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das mãos do presbítero. Desperte o que existe em ti, desperte o que está sobre ti. Sai, fale ousadamente, a afirmação das palavras virá. E a glória do Senhor está manifestada. É o que o Espírito Santo está dizendo, amém. Fiquem de pé. Stand up. Aleluia. Aleluia. Digam bem alto, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Mais uma vez, eis aqui, Senhor, usa-me. Abaixem as mãos e olhem para mim. Se lembram da ilustração com a qual comecei? Ela vai te iniciar com coisas pequenas, pois Deus vai te provar primeiro. Você não vai começar do topo, ninguém começa assim. Amém? No ministério. E menciona 5 nomes, começando por Barnabé e termina com Saulo. Assim, Barnabé e Saulo eram profetas e doutores, ou profetas e doutores. Nenhum deles era apóstolo. No versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Em Atos 14 diz, ouvindo, porém, isto os apóstolos, Barnabé e Saulo. Vejam que eles estão no ministério. Lendo o livro de Atos, eu creio que Barnabé era mestre, que Paulo era mestre e profeta, mas nenhum deles era apóstolo. Porém, Deus os chamou para esse serviço. Por que isso? Ele os provou primeiro. Se eles não tivessem sido fiéis como mestres, ou em qualquer outro serviço, Deus não poderia colocá-los nesse serviço. Se você não for fiel, quer dizer, se não formos fiéis nas coisas menores, Ele não pode nos usar em algo grande. Entenderam? Amém? Então dizemos, eis-me aqui, usa-me. Use-me. Ele irá te levar a apoiar a sua igreja local. Te colocar em um pequeno serviço. Eu vou esperar o tempo de ressuscitar um morto como você fez. Levantar alguém do leito de morte. Nunca vai acontecer se você não obedecer às coisas pequenas. Diga novamente, eis-me aqui, Senhor. Use-me. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Agora digam alto, eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer. Vou te obedecer. Aleluia. Glória ao seu santo nome para sempre. Glória ao seu santo nome para sempre. Glória ao seu santo nome para sempre. Glory to this holy name forever. Para sempre, Senhor. Forever, O Lord. A sua palavra está estabelecida no céu. Glórias a Deus. Vejam agora o que Paulo escreveu em Timóteo, em 2ª carta, capítulo 1, versículo 2. Porque Deus nos deu o espírito de temor,
mas de fortaleza, de amor, de moderação. Muitas vezes o espírito do medo impede as pessoas de obedecerem a Deus. Então vamos descobrir, vamos obedecer. Amém? Minha esposa e eu, outro pastor e a sua esposa, em 4 de julho de 1949, viajamos 500 quilômetros para o oeste do Texas, para orarmos por um pastor e sua esposa que estava acamada. Estávamos orando já no 3º dia. E ao olhar perto da cama, uma voz me disse: fique ao pé da cama. Eu levo a palavra ao pé da letra, sabe? Então falei, que bem isso fará para a cura dessa mulher? Ao dizer, fique ao pé da cama. Com isso vai curá-la, não vai? Mas voltei a orar novamente em espírito e a voz disse: fique ao pé da cama. Diz comigo mesmo, eu estou próximo, onde é mais fácil impor as mãos, que proveito terá em ficar ao pé da cama? Responda a pergunta. O que bem fará um cego lavar a lama de seus olhos? Mas isso pode ser um ato de fé. Então voltei a orar em espírito e a voz me disse: fique ao pé da cama. Eu não sabia tanto quanto sei hoje, eu não sei. Fique ao pé da cama. Pensei comigo mesmo, o único jeito de descobrir é ficando ao pé da cama. Vou fazer isso para ver o que acontece. Então me levantei e fiquei ao pé da cama. Fiquei de olhos abertos, pois a Bíblia diz para vigiar e orar. Imagine um quartinho de 3,5 por 4. E 5 pessoas orando alto em línguas e sua voz ecoando nas paredes. Com os olhos fechados, não dá para saber o que as pessoas são. Percebi que todos estavam de olhos fechados, mas eu fiquei de olhos abertos. Minha esposa estava ao pé da cama, do outro lado da cama. E eu estava... De repente ela se levantou. Em nenhum momento ela abriu os olhos. Ela se levantou, pois o Senhor disse para ela ficar ao pé da cama também. E ela levantou e fez isso. Eu vi, estava de olhos abertos. E ela estava orando em línguas, e as línguas mudaram. E ela começou a falar numa língua diferente. A Bíblia fala em variedades de línguas, ela começou a falar numa língua diferente. E quando isso aconteceu, eu entendi como se fosse inglês. E o que ela disse foi: fique à cabeceira da cama e diga: sai, espírito do medo e da incredulidade, em nome de Jesus. Então eu falei, Jesus fez. Aleluia. A mulher estava acamada, mas saiu pela casa glorificando a Deus. Naquela tarde foi para o quintal conosco comer melancia. Aleluia. Estou feliz por ter ido para o pé da cama. Mas por que contei isso? Às vezes Deus te manda fazer coisas só para exercitar a sua fé. Amém? Nós vamos andar com Ele, não vamos? Nós vamos andar com Ele, não vamos? Estamos aprendendo a fluir com o Espírito Santo. Alguém perguntou o que Deus vai fazer hoje. Ele está edificando igrejas locais. Está ensinando-nos a fluir no Espírito. Aleluia. 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 Glórias a Deus para sempre. O Espírito Santo não terminou aqui. Amém? Não é sempre... Ele usa quem Ele quer. Quem mais será usado? Aleluia. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Muito bem. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Hallelujah. Praise the Lord.
E agora esse irmão vai começar a pregar. Amém? Pelo Espírito. Estamos falando do Espírito de revelação, amém? Somos privilegiados por fazer parte desses cultos pelos últimos 4 anos com o irmão Reagan. Estamos aprendendo muitas coisas como resultado disso. Mas, queridos, é só até aqui que eu vou. Amém? Eu não vou traduzir o que ele está falando, não, porque não está aqui para mim fazer isso agora. Deus abençoe vocês todos. Divulguem os vídeos. Compartilhem em nome de Jesus.